E falando agora da última modalidade, que é o small group, ou seja, o treinamento em grupo, é pouquíssimo comum, chegando a ser até raro de ser visto em clientes classe A ou clientes ricos. Por quê? Mais uma vez, aquele cara quer pagar por um serviço premium, por um serviço particular, por um serviço individual. No máximo, ele pode ter alguém para treinar em dupla com ele. Agora, para ele pagar um serviço de grupo, isso não é tão comum assim. Mas Jorge, você já viu algum small group de treinamento? Já vi. De alguns professores que são feras na ginástica localizada especificamente, que são até celebridades dentro das academias, as pessoas podem até pagar. Por quê? Porque aquele cara ele quer receber um valor mais alto por hora, ou seja, ele vai cobrar de maneira individual aquele grupo. Então, se ele tem lá 6 alunas pagando a ele R$200 por hora, já que é um serviço premium, de um lugar realmente onde era caro o valor da hora-aula, ele vai ter, por esses 6 clientes, R$1.200. Especificamente era um grupo de mulheres, né? Então, isso é comum, mas é muito raro mesmo. Não é algo que acontece com frequência em clientes classe A. E pensando em clientes classe B, o small group já é um serviço possível. Jorge, como assim possível? Ele já acontece com mais frequência. Porém, nesse caso, o personal, diferente da classe A, do grupo dos ricos, não vai cobrar o valor cheio de cada um desses clientes. Ele, assim como na consultoria, ele pode cobrar um pouco a mais, ou seja, se ele cobra lá R$80 por hora, e a gente tem um grupão lá, obviamente, se tiverem 6 pessoas, essas pessoas não vão pagar para ele, sei lá, R$12, mais ou menos, R$15. Vão pagar um pouco mais, vão pagar na casa aí de, sei lá, uns R$40, metade. Então, se ele tem lá 6 clientes, ele já vai ganhar na casa de R$240 por mês. Então, ao invés de ele ganhar R$80 por hora, esse small group, que é mega possível nesse grupo de classe B, classe média alta, ele já ganha na casa de R$240 por mês. E falando agora de classe C, o small group é mais comum. Dessas 5 modalidades, realmente é a mais incomum, mas o small group se encaixa super bem no grupo de classe média ou de classe C. E como eu citei anteriormente, quando eu tinha lá a minha assessoria, eu tinha bastante cliente me pagando. Mais uma vez aqui, ó, nesse caso aqui da classe média, o cara paga R$40 por aula, tá? Para o classe C era R$40 por mês. Então você tem lá o seu grupo de funcional na rua, aí você consegue lá 10 alunos, 20 alunos, então você tem que entender que aquele valor daquele grupo que você tem que dividir pela quantidade de aulas que você vai dar no mês para entender quanto você vai ganhar por mês com aquele grupo naquele determinado horário. Mais na frente a gente vai ver para que você calcule o seu faturamento de R$10.000 por mês, para que você entenda quanto você tem que trabalhar para faturar esse valor. Então, mais uma vez, é muito comum o small group nas assessorias em clientes de classe média, porém, lembrando, mais uma vez, você tem que colocar bastante cliente para esse grupo valer a pena. Eu, minimamente, trabalhei lá na minha assessoria com 20 clientes, mas como eu falei antes, já tive na casa de 25, de 30, o que era extremamente interessante, até porque eu estava no meu prédio, era onde eu morava. Então, acabava a aula, eu catava o meu material em 5 minutos, botava na mala do meu carro e subia para minha casa. Então, era altamente agradável, prazeroso, e aqueles meus vizinhos viraram meus amigos pessoais hoje. Então, eu tenho muito amigo pessoal daquela época, então eu me mudei, e esses vizinhos, mais uma vez, eles viraram clientes meus de consultoria, uma vez que eu não estava mais presente para dar aquela assessoria de treinamento funcional para eles. Mais na frente, eles se tornaram meus clientes de consultoria, onde eu entrego, mais uma vez, o plano e ele executa sozinho. Mas esse plano, é claro, rico em detalhes, uma vez que é uma consultoria, ele não vai ter aquele contato comigo imediato, até porque eu estou dando aula o dia inteiro, assim como você, personal. Então, você tem que facilitar o trabalho daquele cara para que ele tenha uma planilha muito bem definida. Então, mais uma vez, o small group funciona bem para a classe média,
menos para a classe B, média alta, e pouquíssimo para a classe A, para os clientes ricos. Então agora a gente já entendeu e conseguiu linkar cada uma dessas modalidades em cada um desses grupos. E lembrando mais uma vez que a classe B, vou abrir aqui um parênteses para ele vai ter o treino de musculação ou de cardio prescrito pelo professor da academia. E em raras exceções, esse cara pode entrar no small group, sendo um ticket bem baixinho, e consultoria também, dependendo de quanto o profissional cobre. Mais uma vez, a consultoria tem que valer um pouco a mais do que você cobra de maneira individual por aquele seu cliente de personal. Então, vamos agora para o passo do cálculo da sua hora-aula, do quanto você tem que receber por hora para que você alcance um faturamento superior a R$10 mil por mês com os seus serviços de personal.